Olá, boa noite. Eu sou João Batista, sou engenheiro civil, sou o diretor do Instituto Brasileiro de Telas Soldadas. Já há alguns anos a gente tem uma parceria com a ANAPRE, né, e onde a gente desenvolve trabalhos juntos, e um deles é exatamente esse curso sobre pisos industriais, conceitos de projeto e execução, que hoje nós estamos realizando dentro do canal YouTube da ANAPRE. Ok? Vamos dar continuidade. O que é uma obra de sucesso, né? Como é que se atinge o final desejado em uma obra? Basicamente, ele depende de um tripé. Eu gosto sempre de fazer essa abordagem, porque se um desses três tripés não funcionar, é sinal que nós podemos ter problema nas obras. Um deles é a parte de projetos, né? Projetistas devidamente capacitados, né? Conhecedor do sistema que ele irá projetar e todas as suas particularidades. O outro é a especificação dos materiais, né? A especificação do concreto, a especificação da tela, a especificação de aditivos, todos os materiais que estão envolvidos com a obra, sem fazer substituição de última hora. E o terceiro é a parte de execução desse projeto, né? É muito importante que as pessoas envolvidas com a execução também sejam pessoas treinadas, capacitadas, familiarizadas com o sistema que irão executar, né? A leitura do projeto, o entendimento do projeto é muito importante, de modo que esses três elementos, essas três variáveis, se elas estiverem contempladas no seu total, com certeza a gente vai ter uma obra de sucesso, ok? Sem nenhuma surpresa desagradável no final. Então, é muito importante a gente atentar para esses três fatores. Muito bem. A aplicação dos pavimentos rígidos, eles podem acontecer de três formas. Os pavimentos rodoviários, são as estradas estaduais, as estradas federais, né? Nós tratamos como sendo pavimento rodoviário. Os pavimentos urbanos são as avenidas, as ruas, né? Os arruamentos, eles são tratados como os pavimentos urbanos. E temos os pavimentos industriais, que no Brasil a gente trata como sendo pisos industriais, né? Então, são três situações, são três tipos de pavimentos rígidos, ok? Dentro dos pavimentos industriais, dentro dos pisos industriais, nós podemos fazer uma subdivisão com relação ao seu conceito de execução, né? Nós temos os pavimentos de concreto simples, sem nenhum tipo de armadura. É um sistema que tem uma limitação com relação às dimensões da placa. Normalmente são placas que têm dimensões entre 4 e 5 metros, é uma limitação do sistema. Okay? Os pisos de concreto protendidos, de cordoalhas engraxadas, cordoalhas por aderência, enfim. Os pisos com fibras, tanto as fibras metálicas quanto as macrofibras, né? Ou fibras sintéticas, também é uma solução para os pisos industriais. E os pisos de concreto armado, né?
que é o tema nosso hoje, que nós iremos desenvolver junto com vocês, conceituando esta solução. Antes da gente começar a abordar diretamente esse tema, gostaria de dizer que todos os questionamentos eu irei responder ao final. Pode ser colocado no chat as perguntas e ao final a gente vai respondendo os questionamentos. Então, muito bem. Um pavimento, né, ou um piso industrial armado, ele se subdivide naquilo que nós chamamos de armadura de retração, armadura simples com função estrutural, armadura dupla, né? E nós temos aqui os elementos, os materiais que constituem essas soluções, as telas soldados, o espaçador e as barras de transferência. A gente vai falar sobre cada um desses elementos, ok? Qual é a vantagem que nós temos com relação à utilização de um piso armado com tela soldada? Nós temos um controle muito forte com relação à fissuração do concreto, né? Pelo fato da tela ser um elemento soldado, a ancoragem dela dentro do concreto é muito grande, com isso ela controla muito bem a fissuração desse concreto. Com isso, a gente tem a manutenção da planicidade, porque é uma situação bastante importante, principalmente para certos pisos, onde trabalham com empilhadeiras que requer uma planicidade bastante alta, né? Nós temos menor quantidade, menor espessura da placa. Ou seja, um pavimento, um piso de concreto simples, todas as atribuições, né, com relação a combate às tensões de retração, tração na flexão, em um piso simples, a gente atribui isso aí ao concreto, somente. Já num piso armado, a gente passa a atribuir essa função à tela soldada. De modo que a gente pode ter aí um piso com uma espessura menor de placa, que a gente tira a atribuição do concreto e passa para a armadura. A gente consegue também, com a armadura, obter placas de com dimensões maiores, né? Exatamente pelo fato de você estar atribuindo à armadura as funções que antes, em um piso simples, é atribuída ao concreto. Então, a armadura passa a ter uma função extremamente importante dentro do conceito pavimento armado. Okay? O fato da gente ter aí placas maiores, né, a gente, evidentemente, vai ter uma quantidade menor de juntas, né? As juntas, ela vamos dizer, um mal necessário no piso. Ela vai permitir que essas placas trabalhem sem que ocorra danos à estrutura do piso, né? Então, nós podemos dizer que é um mal necessário, né? Elas têm preenchimento com material selante, que tem determinado tempo de vida útil, dependendo de cada um deles, né? Portanto, quanto menos junta tem, menos problemas a gente vai ter com manutenção. É uma parte extremamente sensível do piso, né? A região de juntas, mas temos que ter. Os componentes de um pavimento ou de um piso industrial. Nós temos a junta de encontro com estruturas, né? Um pilar, uma parede, uma viga, a junta serrada, que são as juntas que a gente introduz no piso.
portanto, a gente serra, né? A junta de construção, nós temos a subbase, as barras de transferência, que irão transferir cargas entre placas vizinhas. Nós temos aqui a espessura de placa que a gente obtém por um dimensionamento. Entre a subbase e a placa de concreto, nós temos a lona plástica, que tem a função de reduzir o atrito entre essas duas estruturas. A gente vai falar de uma forma muito breve sobre cada um desses elementos. Muito bem, aqui nós temos uma foto de um piso industrial, que eu gosto sempre de fazer uso dela, porque ela é bastante didática, né? Nós temos do lado direito um piso que já foi curado, né? Nós temos do lado esquerdo um piso que está em processo de cura, a gente consegue ver aqui a manta, né? E temos aqui no meio uma placa que ainda vai ser concretada. A armadura está montada com seus espaçadores, né? E o próximo passo é a concretagem. Então, é uma imagem que ela é bastante didática, e a gente vai usar aí durante a nossa apresentação. Muito bem. Eu não vou entrar no mérito do dimensionamento de um piso industrial, do conceito de dimensionamento, né? Seria aqui um tempo muito pequeno para abordar este tema. Isso aí requer um tempo bastante maior para poder abordar cada processo de dimensionamento. Mas a pessoa que vai dimensionar um piso, é muito importante que ela tenha consciência, né? Que ela obtenha as informações totais sobre aquele piso, né? Uma delas é qual é a destinação desse piso, né? Para que ele vai ser utilizado? Porque, em função disso, a gente consegue observar algumas características que devem ser contempladas durante o processo de dimensionamento. Os equipamentos que serão, se terão equipamentos, se terá equipamentos, e que equipamentos são esses, né? Por exemplo, uma empilhadeira, né? É uma empilhadeira de roda maciça, é um pneumático, é uma rodagem dupla, qual é a sua capacidade? São elementos que a gente deve obter para poder dimensionar esse piso. As cargas que estão envolvidas, né? Cargas distribuídas, cargas móveis, cargas pontuais, cargas... Que tipo de cargas, como serão estocadas esse produto sobre o piso, né? Teremos algum ataque químico, né? Ou que será manuseado algum produto químico que poderá atacar a superfície desse piso. Se isso for acontecer, a gente tem que especificar um determinado RAD, um revestimento de alto desempenho, né? Que, dependendo do produto químico, vai ter aí um RAD específico para isso, né? Se vamos ter movimentação de carga, se vamos ter movimentação de caminhões, essa condição aqui deve ter uma atenção muito forte. A abrasão, né? Aqui, por exemplo, nós temos um piso em que essa condição de abrasão, a necessidade de controlar o mecanismo de abrasão não foi levado muito em consideração, e a gente consegue observar aqui os agregados aparecendo, ou seja, a movimentação do pneu sobre a região foi fazendo um desgaste prematuro, expondo aqui os agregados graúdos do piso, ou seja, isso aqui não foi devidamente observado para esse tipo de utilização, né?
Então, é muito importante, quem for dimensionar um piso, né, a publicação que nós temos, no final eu mostro, ela orienta todos os procedimentos de dimensionamento. Então, quem for dimensionar pode fazer uso dessa publicação, mas ele deve estar atento a todas essas informações que são importantes para a tomada de decisão dele quanto ao dimensionamento. Okay? É muito comum uma pessoa chegar e falar, escuta, comprei um terreno, fiz lá um galpão, e agora eu queria fazer um piso sobre esse galpão, né? Para esse galpão. Aí você pergunta, escuta, mas para que você vai usar esse piso? Ah, não sei. Aí, pode ser depósito, pode ser oficina, pode ser uma série de coisas. Então fica muito difícil dimensionar um pavimento deste, né? Então a gente precisa extrair essas informações quanto à utilização, à destinação desse piso, ok? É muito importante. Tá? Então, a pessoa que for dimensionar, o cara fala, vou ser uma carga, vou estocar algum produto lá em pallet. Quanto que vai ser? 2 toneladas por metro quadrado, talvez 5. Então, esse talvez pode reduzir a vida útil do piso de forma drástica, entendeu? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de extrair do proprietário as informações para alimentar o dimensionamento, para alimentar nossa tomada de decisão. Muito bem. Então, falando um pouco assim, não vou entrar no mérito, né, sobre o critério de dimensionamento, né, a forma de dimensionar, vou falar aqui apenas um roteiro, né. O primeiro passo é a gente obter para que se destina esse piso, né. A primeira etapa é fazer essa verificação para saber qual é a destinação desse piso. Com essas informações em mãos, né, a pessoa parte para o dimensionamento. Outra parte fundamental é você identificar, até para dimensionar essa placa de concreto, para aquela solicitação que a gente estava falando, que pode ser distribuída, linear, pallet, metro quadrado, enfim. A gente precisa saber o que nós temos aí em termos de solo, para definir o seu coeficiente de recalque, que é um elemento de resistência, né? A forma de se obter o coeficiente de recalque é através do ensaio de placa. Bom, esse ensaio de placa, ele é difícil de ser executado, ele custa caro e é um processo demorado. Ele está em desuso, né? Mas a gente precisa obter o coeficiente de recálculo do solo, o meu elemento K, né? Como é que a gente pode ter ele, se não de forma direta, pelo ensaio de placa? Como que a gente pode obter esse número? De forma indireta, tá? O primeiro ensaio que a gente pode ter para fazer de forma indireta a obtenção do K é através do ensaio do CBR. Esse é um ensaio que é feito no laboratório, conforme está mostrando a figura, né? É fácil, simples, rápido e me dá uma informação sobre a resistência desse solo, né? Então, o CBR é um caminho que me auxilia, que me possibilita chegar no meu K do solo. É um dos, né? Então, veja só, como a gente obtém isso aí em laboratório, né? É fácil obter isso. A gente pode estabelecer uma correlação do CBR em relação ao K do solo. Então, esse ábaco
ele é utilizado exatamente para fazer essa correlação CBR-K do solo. Ok? Então, por exemplo, se você tem um CBR de 8, né, você vai ter um K de solo de 50 megapascal por metro. Tá? Então, você já tem um número, que é o coeficiente de recalque do meu solo, ok? Através de uma correlação que foi feita com o CBR. Mas a gente sabe que o CBR, ele me dá uma informação uma informação de resistência, mas da parte superior desse piso, né? Como é que estão essas camadas mais abaixo dessa superfície, né? Às vezes você fez ali um aterro de 1 metro, compactou, muito bem compactado, mas abaixo de 1 metro, o que a gente tem, né? Então, complementando a informação que o CBR dá, né, em termos de K, a gente faz o ensaio de sondagem do SPT, que me dá exatamente o reconhecimento inicial do solo. Ele me dá a sua uniformidade. Tá? Então, a gente sabe que para fazer um ensaio de sondagem, existe uma norma que define a quantidade de buracos a serem feitos numa determinada extensão. Então, existe um procedimento para isso aí. E cada buraco que você fura, você consegue verificar a uniformidade do solo, que nem sempre é a mesma do buraco anterior, né? Então, essa uniformidade do solo, a gente obtém através do ensaio SPT. E dá uma informação muito importante com relação aos solos compressíveis e expansíveis, né? E uma informação sobre o nível do lençol freático, né? Então, aqui a gente tem uma sondagem de SPT, né? Um buraco, onde a gente consegue, né, observar como é que está a resistência desse solo à medida que vai se aprofundando essa pesquisa, né? Então, usando o ensaio de sondagem junto com o CBR, a gente consegue estabelecer aquele K, certo? Então, o CBR me dá um K através de correlação, mas a gente faz uma verificação com relação ao SPT. O que eu tenho abaixo? Qual é a carga que vai atuar sobre esse piso, né? Se ela for muito alta, acaba sendo exigido as camadas mais abaixo. Como é que estão essas camadas mais abaixo? Tá? Então, o SPT ele auxilia a confirmar esse K obtido por correlação com o CBR. Ok? Muito bem. Então, uma vez definido aí o K do meu solo, né? E uma vez também definido de que forma que esse piso vai ser utilizado, né? Como vai ser a sua utilização, eu parto aí para a especificação de subbase, né? Então, eu analisei o solo, tenho o CBR e tenho a forma pela qual esse piso será utilizado, como que ele vai ser submetido aos esforços, né? Muito bem. A gente tem aí funções bastante importantes com relação à subbase. Uniformizar o suporte do terreno de fundação. Lembra que eu falei que o SPT, às vezes, pode mostrar uma diferença entre buracos, né? E a subbase, ela serve exatamente para provocar, né, essa uniformização do suporte do terreno de fundação, sem que obrigue a gente a tomar outras medidas com relação ao dimensionamento, né? Ela serve como camada de bloqueio da umidade ascendente, que muitas vezes, né,
muitas vezes não, ela prejudica bastante aí o desempenho desse piso, encurtando a sua vida útil, né? A subbase aumenta a capacidade de suporte do terreno de fundação. Isso eu vou mostrar mais para frente. Impede a ocorrência de bombeamento. O SPT, lembra aquilo que eu havia dito? Então, o CBR que me dá o cal, o SPT ele me dá informação sobre o perfil, uma delas, o nível de lençol freático, né? Se esse lençol freático está muito alto, ele pode causar danos na fundação, né? E quem combate esse possível dano é a subbase, né? Impede a ocorrência, por exemplo, de bombeamentos do fino do solo. Se houver esse bombeamento, é sinal que o solo está perdendo a sua estrutura e o dano na placa vai ser irreversível, né? Então, a subbase tem essa função, né? Reduz os efeitos prejudiciais de solos expansivos. Solo expansivo, na presença de água, ele incha, gera uma tensão na placa indesejada. A subbase tem um determinado limite desse grau de expansividade, a subbase combate isso aí, né? Melhora a condição de drenagem. Exatamente, você tem nível de lençol freático alto, uma época de ano que chove de forma intensa, né? Esse lençol freático sobe, enfim, o solo fica saturado, você tem aí a função drenante que essa subbase introduz ao sistema placa, solo, subbase, né? Uma outra função bastante interessante da subbase é a transição gradual das tensões entre placa e terreno de fundação. Nós temos aí uma placa com módulo bastante alto e um terreno com módulo bastante baixo, né? E intermediário a isso nós temos uma subbase. Então ela faz uma transferência de carga gradual, ela permite isso e é uma função bastante interessante, ok? E nós temos aí alguns tipos de subbase utilizadas nos pavimentos industriais ou nos pisos industriais. A subbase granular, né? Solos tratados com cimento ou cal, né? E subbase betuminosa, muito pouco utilizado, bastante, pouquíssimo utilizado. Muitas vezes essa subbase betuminosa ela não tem uma grande aplicação nos pisos industriais. Acontece mais essa aqui, a subbase granular, né? A solo cimento é um pouco mais difícil de executar, solo cal também. Então, a subbase granular, né, que pode ser uma BGTC ou uma BGS, elas são as mais utilizadas num pavimento industrial. Muito bem, então vamos em frente. Olha, a primeira coisa que a gente fez foi verificar qual é a solicitação que nós teremos em termos de carga sobre essa placa, ok? Em função desse conhecimento, a gente seguiu em frente, pesquisou o solo, né? Qual é o K do meu solo? Para eu poder especificar um determinado tipo de subbase, né? Eu tenho uma solicitação, tenho um elemento de resistência, mas eu tenho que ter aqui uma outra estrutura para cumprir determinadas funções, né? Então, veja só. A partir do momento que a gente estabelece uma subbase, e como eu havia dito para vocês, ela tem função estrutural, né? A gente deixa de trabalhar com o K do solo. A gente passa a trabalhar com o K no topo do sistema, subbase, solo. Tá? Então, eu tenho um K do solo, especifico uma subbase, eu vou ter um K no topo do sistema, subbase, solo.
esse é o elemento com o qual eu vou trabalhar para o meu dimensionamento, ok? Analisamos o solo, especificamos a subbase e a gente obtém um K no topo do sistema. E como é que se obtém esse K? Por exemplo, nós temos diversos ábacos, né? Através desse ábaco aqui, subbase granular, BGS, né? Vamos supor que aqui eu tenho a minha curva de 10 centímetros de espessura de subbase, aqui de 15, aqui de 20, aqui de 50 centímetros, né? Então, em função das informações que eu tenho com relação ao CBR, com relação ao ensaio de SPT, eu adoto uma das espessuras, né, que melhor vai atender o meu sistema para suportar aquela sobrecarga a qual estará submetida a nossa placa. Então, vamos supor, por exemplo, aqui apenas como elemento didático, né, a gente verifica o seguinte, por exemplo, um K, só para mostrar para vocês que, além da função drenante, além de combater aí o bombeamento de finos, enfim, além dessas funções, ela tem uma função estrutural. Por exemplo, né, se você tem um K de solo, né, um K de solo, por exemplo, 50 megapascal por metro, quando você adota uma subbase de BGS de 10 centímetros, eu vou ter um K no topo do sistema de 50 megapascal por metro. Então, eu saí de um K de solo 50 para eu ter um K no topo do sistema de 55. Então, a subbase teve uma função de elevar esse elemento de resistência a um outro patamar, né? Conforme a gente pode observar. Essa é a BGS. Então, se você tem um solo que tem um belo CBR, que tem um belo perfil verificado pelo ensaio de percussão, né, que por si só poderia receber a placa de concreto, mas isso não pode ser feito por conta das outras funções, drenante, por exemplo, né? Então, quando você não precisa estabelecer uma melhoria nesse sistema placa subbase solo, né, você trabalha com uma subbase PGS, uma brita graduada simples, né? Agora, veja só, quando você trabalha com uma subbase do tipo BGTC, brita graduada tratada com cimento. O mesmo exemplo, tá? Que nós temos 3 níveis de espessura, 10, 12,5, 15 e 20. Né? Uma brita graduada tratada com cimento, a mesma resistência de K, 50 megapascal por metro, a mesma espessura de subbase, 10 centímetros. Observe o que acontece com o sistema. O K no topo, ele vai para 90. Né? Então, quando eu quero melhorar o desempenho do sistema como um todo, eu trabalho com uma subbase do tipo BGTC, uma brita graduada tratada com cimento. Tá? Então, basicamente, são esses 2 tipos de subbase que são utilizados nos pavimentos industriais, né? E a sua especificação com relação à espessura e tipo depende do K do solo, né? E depende do carregamento que vai estar atuando sobre essa placa de concreto. Ok? Muito bem. Então, a gente tem aí alguns critérios de dimensionamento, né? Nós temos aí o critério de dimensionamento da PCA, que me dá aí um concreto simples, tá? Por exemplo, aqui como elemento didático, volta novamente, né? Aqui a placa, o concreto está aí combatendo todas as tensões provenientes do sistema, né? Carregamento, retração, plástica, tração na flexão, né?
Então, um concreto simples, tudo é atribuído ao concreto, né? Então, é uma metodologia da PCA, Portland Cement Association, né? E vamos supor como elemento didático que tenha dado uma espessura de 20 centímetros, ok? Muito bem, nós temos uma outra situação, que é uma placa de concreto simples, onde a gente pode trabalhar com uma armadura de retração. Quando eu coloco essa armadura de retração, né, o objetivo dessa armadura é só aumentar a distância entre juntas. Somente isso, aumentar as dimensões da placa, né? Não mexe na espessura da placa, ok? Então, essa é uma armadura para combater as tensões de retração. A gente tem uma possibilidade de trabalhar com a armadura simples, só que, dessa vez, com função estrutural. Além dela combater a retração, ela tem outras funções. Uma metodologia baseada nas teorias de Meyerhoff, né? Aqui, a grosso modo, né, volto a dizer, apenas como função didática, nesse piso, tirando essa armadura, nesse piso simples, né, tudo está atribuído ao concreto, de modo que, grosseiramente, a gente diria que essa espessura ela é a mais para poder absorver essas tensões, ok? Nesse piso, eu atribuo essas funções à armadura, à tela soldada. Se eu faço isso, eu posso eliminar essa espessura adicional de concreto, porque não é ele mais que está cumprindo certas funções, e sim a armadura, né? Então, a gente sai de uma espessura 24, por exemplo, cai para uma espessura de 17, tá? Então, a gente está reduzindo a espessura com a introdução de uma armadura simples com função estrutural, né? Mais para frente, eu volto a falar sobre cada um deles. E tem uma terceira solução, acho que uma quarta solução, o simples, com armadura de retração, armadura simples com função estrutural, e essa aqui, que é a armadura dupla, que além de ter a armadura de retração, que não é essa, é esta aqui, né? Além de ter essa armadura de retração, ela tem a armadura para absorver as tensões de tração na flexão, ok? Esse é um trabalho que foi escrito em parceria com a ABCP e segue aí os preceitos de Losberg, ok? E você sai de um piso, por exemplo, de 17 e cai para um piso de 14, didático, tá? Porque as atribuições que a gente está atribuindo ao concreto, tração na flexão, nessa solução eu atribuo a armadura, então eu posso reduzir essa espessura, ok? Então, esses são os critérios de dimensionamento, tá? Dependendo da situação, eu vou para um, outro ou outro, tá, ok? Depende do que se quer. Muito bem, o que é uma armadura de retração? Aquela armadura que combate a tração de retração plástica, por exemplo, né? Então, é uma armadura que ela tem função de combater essas tensões que atuam na face superior desta placa. Ela deve ser posicionada a mais ou menos 3 centímetros, né? E olha que quando muitas vezes a pessoa não segue a orientação de tomar cuidado com relação ao posicionamento dessa armadura, né? Isso aqui foi um corpo de prova que foi extraído de uma obra que deu problema de fissura. A pessoa disse que, poxa, todo o projeto foi feito direitinho, foi dimensionado, tudo foi especificado. Eu lembro do tripé que eu falei no início, mas a execução não seguiu nessa linha, né? Então, a gente observa que quando foi feito, fissurou, né?
quando foi feita a extração do corpo de prova, verificou que a tela estava a mais ou menos 10 centímetros da superfície, contrariando a especificação. Então, na hora que ocorreram as tensões aqui de retração na superfície do concreto, ele não estava preparado para isso, né? Fissurou. E observe que, à medida que a fissura vai se aproximando da armadura, ela some. Então, a função dessa armadura é combater essas tensões. Então, o posicionamento dela é fundamental para que isso ocorra, né? E ela é calculada por essa equação, drag equation, tá? Área de aço em CA60, porque a tela é um CA60, né? Depende do coeficiente de atrito, do comprimento e da espessura da placa. Dividido por 333, você vai ter uma área em centímetros quadrados por metro. Consultando, você vai ter a tela, né? Então, você vê que depende de comprimento, né? Quanto maior o comprimento, maior vai ser a taxa de armadura. Ok? Então, essa armadura serve para a gente poder espaçar mais a distância entre juntas. Isso é uma armadura para controle da retração. Muito bem, dessa vez eu tenho uma armadura simples com função estrutural, que, além de combater a retração, né, ela pega atribuições do concreto. Essa forma de dimensionamento faz o uso do conceito da tenacidade, né, onde se calcula o RE3, aqui, calcula-se o RE3, em função dele, do cálculo do RE3, a gente obtém a taxa de armadura. Tendo a taxa de armadura, consulto, tiro a tela específica para essa situação, tá? Então, é um conceito que a gente pesquisou ao longo de 5 anos com a USP, né? E a gente obteve aquela curva que eu acabei de mostrar, onde se obtém, através do IR3, a taxa de armadura. O que é, né, a tenacidade do concreto? Veja que nós temos um corpo de prova, né? Aqui está um exemplo, né? Um corpo de prova submetido a uma carga, né? Então, nós temos a matriz aqui de concreto, sem nenhum tipo de reforço, nem fibra, nem tela, absolutamente nada. Você vê que à medida que esse carregamento vai subindo, né, a matriz de concreto vai suportando até o momento em que ela chegou ao limite dela, e ela rompe. Quando ela rompe, a queda é rápida, né? A queda é uma queda única, vai a zero a resistência, né? Então ela perde totalmente, o piso perde totalmente a capacidade resistente, né? Se você, por exemplo, essa aqui é uma curva para uma fibra de aço, por exemplo, né? Então aqui a gente pode observar o comportamento, até aqui a matriz de concreto está suportando, ela suporta um pouco mais, e ela chega no limite. Só que na hora que ela chega no limite, a fibra começa a trabalhar. E veja que ela continua tendo a sua função estrutural preservada, né? Até que rompe a matriz como um todo. Então, a tenacidade é o cálculo dessa área que nós temos aqui embaixo da curva, que no caso dessa aqui, é bem maior do que esta, né? Então, esse é o conceito da tenacidade, né? Então, esse R3, ele me dá a taxa de armadura que eu vou utilizar aqui, né? E nunca esquecendo aqui da lona plástica, né? Então, vamos em frente. O posicionamento dela também está em H/3, né? E a terceira metodologia é a armadura dupla. Então, nós temos aqui a armadura de cima, a de retração é calculada novamente pela drag equation, tá?
veja que a gente sai daqui com uma espessura, ou seja, já houve um dimensionamento com relação à espessura simples, tá? A partir da espessura simples, a gente introduz a armadura, tá? Então, dependendo das dimensões de placa, o meu L, dependendo do coeficiente de atrito, dependendo da espessura de placa, essa armadura é calculada com essas informações, tá? Já no caso da armadura para combater a tração na flexão, nós temos um trabalho feito com a ABCP e BTS, é a teoria de Losberg, né, que dá os cálculos para a taxa de armadura que nós temos que ter aqui embaixo para combater exatamente a tensão de tração na flexão, ok? Então, essas são as 3 formas de calcular um piso armado. Aqui eu tenho uma seção, armadura inferior, tração na flexão, um espaçador soldado, sobre ele uma armadura para combate à retração, que pode ser, nesse caso, é para retração apenas. Tá? Então, tem a armadura inferior, os espaçadores soldados, porque essa armadura vai ter que ter um cobrimento de concreto, sobre ele eu tenho os espaçadores treliçados, e sobre esses espaçadores eu vou colocar a minha tela superior, ok? Para combater a tração, para combater as tensões de tração. Esses espaçadores soldados são posicionados em mais ou menos 1 metro de distância um do outro. Muito bem, então vamos em frente. Então a gente tem os critérios de dimensionamento, obtenção de K, especificação de subbase, para que esse piso vai ser utilizado, e a gente vai ter que partir aí, né? Porque até agora a gente não fez a paginação do piso, ou seja, onde estarão as minhas juntas, né? E quais são essas juntas. Então, eu volto nessa imagem aqui, como eu havia dito para vocês, né? Um piso sendo curado, uma placa sendo curada, uma placa curada e uma placa para ser concretada, os meus pilares, né? Então, as juntas, a gente sempre aproveita um alinhamento dos pilares para fazer o seu posicionamento, né? Seja uma junta de construção ou seja uma junta cerrada. A gente aproveita o alinhamento dos pilares. Vamos em frente. Uma questão que às vezes a pessoa levanta, principalmente quando se trabalha, por exemplo, com pavimentos urbanos, né? A recomposição estrutural de um piso, de um pavimento, ok? É muito simples de ser feito. Ou seja, basta quebrar essa placa, cortar a armadura, levantar essa armadura, proteger a parte de cima com aqueles elementos plásticos para evitar acidente, fazer a intervenção que tem que ser feita no piso, né? A gente recompõe o solo, compactação do solo, a gente recompõe a sua base, compactação da subbase, a gente abaixa essa armadura, coloca um complemento de armadura e concreta. E com isso a gente tem um piso totalmente recuperado na sua estrutura, né? E hoje você tem concreto que te permite liberação em 24 horas, né? Tem diversas obras que foram feitas assim, tá? Muito bem. As juntas, elas são de importância vital, tanto na fase de executiva quanto posteriormente, né? Então, na fase executiva, eu vou ter aqui, por exemplo, uma junta de construção, tá? Eu volto a falar nisso, né, nesse tipo de junta, né? Mas essa junta aqui, ela vai me servir de forma para a concretagem dessa placa. Então, durante a execução do piso, né, do piso como um todo,
a parte de juntas é extremamente importante, assim quanto a fase posterior, porque essas placas, elas vão se movimentar a vida inteira. Aquece, ela dilata, esfria, ela retrai, né? E ela não pode sofrer interferência das outras estruturas, pilar, por exemplo, base de máquina, canal para coletar resíduo, absolutamente nada. O piso é o elemento independente do restante da estrutura, tá? E quem permite esse isolamento são as juntas. Como eu havia dito, representa os pontos frágeis do piso. Então, muitas das patologias ocorrem exatamente na região de junta por má execução. Tá? Eu vou falar sobre isso. Portanto, quanto menos junta, melhor é. Né? De modo que permita aí que o piso trabalhe normalmente, sem nenhum tipo de problema. Mas quanto menos, melhor. Tanto para executar, quanto para a etapa de vida útil desse piso, porque todo material selante tem uma vida útil. Então, de tempos em tempos, você vai ter que remover aquele material e recompor essa parte selante da junta para evitar que ocorra aí a penetração de elementos incompressíveis, né? Então, quanto menos junta tem, menos gasto você vai ter com a manutenção, ok? E aqui dá para a gente mostrar isso, né? Por exemplo, um pavimento de concreto armado em comparação com concreto simples, onde nós temos uma limitação com relação às dimensões de placas, isso é do processo, né? E aqui a gente pode ter placas maiores, né? Tem distância entre juntas de 30 metros, por exemplo, né? Então, aqui nós temos 400 placas, aqui eu tenho 33, 34 placas, né? Em 1 quilômetro, aqui eu tenho 240 metros lineares de juntas, e nesse aqui eu tenho 2.400 metros lineares de junta, né? Para executar é mais caro este do que este. Para fazer a manutenção é mais caro este do que este. Então, nós temos uma diferença de 2.200 metros lineares de juntas, ok? Muito bom. Então, quando a gente está estabelecendo, né, quem me dá as dimensões de placa é o dimensionamento, ok? Então, a gente calcula aquele comprimento L de placa e uma espessura e obtém essas informações. E vamos supor que a distância máxima entre placas, entre juntas, seria, por exemplo, 15 metros, 14 metros. Né? Então, com essa informação, e com a informação da locação de pilares, de base de máquina, de outras interferências, a gente faz aquilo que a gente chama de paginação do piso. Né? E aí tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque às vezes a pessoa fala, deu 14 metros, a gente junta, então dá 14, mais 14, 14, 14, 14, eu paginei o piso bem certinho, tudo bonitinho. Só que ele cometeu um erro aqui, né? Essa região aqui é uma região extremamente suscetível a patologias. Quina, né? Aqui nós temos concentração de tensão. Ou se trabalha fazendo reforço aqui, né, para combater essas tensões, porque se não combater vai fissurar, ou a gente desloca essas juntas, mantendo as placas regulares dentro do limite estabelecido pelo dimensionamento, né? Vamos supor 14 metros, né? Como exemplo. Okay? Então, na hora de posicionar, distribuir essas juntas, de fazer a paginação do piso, é importante observar que nós não estamos introduzindo áreas sensíveis que estarão sujeitas a patologias, né? Porque se isso acontecer, a natureza é terrível, ela corrige você. Tá?
Então, veja, por exemplo, né, nessa situação que nós temos placas vindo nesta direção e temos placas vindo nessa direção. A pessoa simplesmente, ela pega essa junta e leva até essa outra junta aqui. Cometeu um erro, tá? Porque ela não poderia fazer essa junta terminando nesta. Essa aqui, em relação a esta, tá? Então, nós temos essas placas e essa junta, quando chega a mais ou menos 50 centímetros da outra, ela tem que ser decomposta em relação à outra, segundo o ângulo de 90 graus. Tá? Se você não fizer essa projeção, não tiver esse cuidado em projeto, a natureza vai corrigir essa deficiência. Então, na hora que a gente posiciona essa junta, a gente tem que tomar cuidado para não estar introduzindo aí regiões sensíveis, né? Então, sempre 90 graus, ó. Aqui também, 90 graus, aqui 90 graus, 50 centímetros e uma barra de transferência aqui no meio, tá? Então, é muito cuidado com relação a isso aí, ok? Então, por exemplo, aqui foi feita uma paginação, né, em que o piso ele tem uma placa nessa direção aqui e tenho duas placas nessa direção. Uma junta de construção terminando em uma outra junta de construção. É um erro, né? Porque essas placas ela tende a se dilatarem para cá. Só que nessa situação, elas estão interrompidas, elas são bloqueadas por essa outra placa. Ou essa placa quebra essa, ou essas duas quebram essa. Foi o que aconteceu. Ele teria que ou continuar essas juntas aqui, ou criar uma dilatação aqui, de modo que essas duas pudessem dilatar e não interferisse nessa, né? Então, por isso que a gente fala que as juntas são um mal necessário para o bom funcionamento do piso, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma situação como essa, né? Está vendo aqui? O que foi feito nisso aqui é um reforço para absorver essas tensões, tá? Essa placa aqui, ela está nessa direção. E essas duas estão nessa direção. Então, nós temos uma diferença com relação a deslocamento, uma em relação à outra, né? Então, quando isso acontece, é importante que não se trabalhe com uma barra de transferência de seção circular, sim de seção quadrada, porque ela vem com o EPS aqui do lado, como a gente pode observar, né? E de modo que, na hora que essa placa se movimenta em relação a essa aí, né, os movimentos diferentes, né, ela comprime essa região de EPS e uma placa não causa dano na outra, né? Então, são situações a serem pensadas. Então, veja aqui, por exemplo, uma outra situação, né? A pessoa fez um piso dimensionadinho, muito bem dimensionadinho e tal, mas esqueceu de prever uma armadura de reforço no entorno desse posto de visita, sei lá o que pode ser, né? Uma coisa do tipo assim. Aqui nós temos uma espessura muito pequena, né? Muito pequena. Aqui também, né? Então, as tensões que envolvem a movimentação dessa placa produziram isso aqui, olha, né? Então, nós teríamos... Porque aqui você coloca a tela, aí você vai e corta aqui. Sobrou aqui, provavelmente, um fio de tela aqui e 2 fios aqui. Ok. Pouca seção de aço para a região de concreto. Então, ele teria que fazer aqui um reforço nessa região.
para evitar que ocorresse essa situação aqui. Né? Então, sempre que se vai ter algum tipo de interferência no piso, verificar direitinho o que essa interferência pode provocar no piso e estabelecer um reforço para combater essas tensões. As juntas. A função da junta, né, é permitir a movimentação de contração e expansão das placas de concreto. Então, um dia quente, ela dilata. Num dia frio, ela contrai. Esse movimento é para a vida inteira, né, do sistema. Então, essa movimentação de contração e expansão não pode, evidentemente, acarretar em danos para a estrutura do pavimento e de durabilidade do piso, né? Então, a função da junta é permitir a adequada transferência de placa entre placas vizinhas, contíguas, né? Nós temos 3 tipos de juntas utilizadas num pavimento industrial: junta de construção, junta cerrada, junta de encontro com estruturas. O que é uma junta de construção? Então, veja só. Deixa eu passar aqui, que aqui essa foto, como eu havia dito, ela é bastante explicativa, né? Aqui já está curado, aqui está curando, acho que já é um outro momento, de repente já está curado também. Mas eu tenho uma placa e outra placa, né? Eu tenho a face dessa placa aqui, eu tenho a face dessa placa aqui, ok? Tirei a forma, sobrou aqui o concreto. Essa face e essa face vai me servir de forma para eu concretar essa outra placa aqui. Só que aí a gente tem que ter um certo cuidado, a gente tem que passar um desmoldante nessa face, né? Ou uma pintura de cal, para evitar que esse concreto venha a aderir a essa placa. No momento que essa aqui tiver a sua retração, né, plástica acontecendo, ela traga parte do concreto da outra placa. Então, nós temos que criar aqui um elemento de isolamento. Pode ser uma pintura de cal, um desmoldante, mas nós temos que evitar que ocorra a aderência desse concreto a esse aqui. Então, uma junta de construção, ela está presente entre 2 placas distintas. Tá? Então, ao longo de 2 placas distintas, eu tenho uma junta de construção. O próprio nome está dizendo, né? Para construir essa placa aqui. Ok? Então, ela está presente entre 2 placas, né, distintas, ok? A barra de transferência tem a sua metade engraxada, porque ela adere nessa placa, a outra metade está engraxada, ela não adere a essa placa aqui. Tá? Então, quando esfriar, essas placas vão se afastar uma da outra. Pelo fato de a gente ter uma pintura, não ocorre a aderência e esse movimento é permitido pela não aderência de metade dessa barra de transferência, né? Não provocando tensões naquela região, ok? E ela fica posicionada em H/2. Não adianta botar para cima que ela... Aqui é a linha neutra. A função dela é transferir, né? Desculpa a construção, eu mudei para outra junta. A função dela é transferir, quando a roda está nesta borda, por intermédio dessa barra, 50% já é transferido para cá. Ok? Então, isso é uma junta de construção. Está aqui aquela foto que eu havia dito. A outra junta que nós temos, uma junta cerrada. Essa junta cerrada, ela é transversal ao comprimento da placa. Ok? A de construção,
ela está entre duas placas distintas, né? A junta cerrada, ela está ao longo, ela é transversal ao longo da mesma placa. Porque no dimensionamento, eu obtive lá a informação de que eu tenho que ter junta, por exemplo, a cada 12 metros. Né? Então, a placa começou, aqui em 12 metros, eu vou ter uma fissura. Eu sei que eu vou ter uma fissura ali. Nessa região, eu monto a minha barra, o conjunto treliça, barra de transferência. E eu interrompo a armadura, tanto a superior, se tiver a inferior, também é interrompido. Porque se não interromper a armadura, você não está criando uma junta cerrada. Tá? E a metade da barra continua engraxada. Né? Muito bem. Depois de aproximadamente 9, 12 horas, após o término da concretagem, a gente introduz o corte. Né? Por que esse intervalo de tempo? Ele depende de uma série de variáveis. Né? Serrar antes não dá, porque na hora que você introduz a serra, o concreto ainda não endureceu o suficiente, de modo que a serra acaba expulsando os agregados. Né? Então tem que ser acima disso. Né? Essa é uma variável. Por que de 8, 9 a 12, 13 horas? Né? Se essa obra é uma obra interna, você vai estar com o corte mais para 12 horas. Né? Se essa obra é externa, vento, coisas que precipitem a evaporação de água, você vai estar mais próximo do 8, 9 horas, né? Para introduzir a serra, o corte. Né? E por que você introduz o corte? Você enfraquece essa seção como um todo. Né? De modo que o concreto vai continuar retraindo. Só que eu sei que aqui é o limite da minha placa, por exemplo, 12 metros, eu enfraqueço a seção para induzir o aparecimento de uma fissura. E aí eu fecho isso aqui com material selante. Então, a cada, vamos supor, a 12 metros, daqui para lá mais 12, eu vou ter outra. A placa pode ter 100 metros de comprimento, uma única concretagem. Mas a cada 12 metros, vamos dizer, eu tenho que ter uma região onde eu vou introduzir um corte para enfraquecer a seção, essa seção fissurar, mas eu mantenho a planicidade do piso por intermédio da minha barra de transferência. Tá? Armadura interrompida. Então, como é que eu monto essa armadura? Dessa forma aqui, olha. Né? E eu coloco exatamente no local onde eu vou serrar. Como está sendo feito aqui, ó. Interrompeu a armadura embaixo, colocou o elemento e depois a metade está com um filme de PVC, isso já é um tipo de barra de transferência que é oferecido para o mercado, né? Pode ser engraxado ou pode ser com esse filme de PVC. Né? Aqui, por exemplo, aqui é uma obra externa. Né? Eu tenho uma junta cerrada. Eu falei que é transversal ao piso, mas eu posso ter uma junta cerrada aqui. Olha. Eu vou concretar essa placa como um todo, o dimensionamento me conduziu para isso. Né? E eu sei que aqui eu vou ter que fazer um corte de fora a fora. Né? E depois eu vou fazer introduzir um material selante. Ok? Junta de encontro, o próprio nome está dizendo, de encontro com estrutura, por exemplo, uma viga baldrame, uma base de máquina, uma calha coletora de líquidos, né? Qualquer tipo de interferência que a gente tenha no nosso layout e que a placa vai causar uma interferência na minha placa de concreto. Então, como eu disse, qualquer estrutura diferente da placa de concreto, a gente tem que isolar essa placa para que ela possa trabalhar de forma independente da estrutura que está vizinha.
Então, eu coloco aqui uma junta de encontro, ou muitas vezes junta de dilatação, né? Normalmente, ela está colocada na periferia, né? Mas, às vezes, eu tenho uma base de máquina aqui em que eu tenho que introduzir uma junta de encontro com essa base de máquina, né? Aqui eu tenho alguns tipos de junta de encontro, né? Essa aqui, por exemplo, né? Ela introduz essa situação aqui, que eu tenho que ter reforço e combater as tensões de canto, né? Eu tenho a junta de encontro desse tipo aqui. Aqui eu elimino, né? Eu tenho uma placa aqui, eu elimino essa região de concentração de tensão. Essa junta de diamante que está caindo em desuso, né? Essa aqui. Encontro com o pilar, no caso, né? Tem uma outra junta de encontro, uma junta circular, né? Você está eliminando aí todas as regiões de tensão. Você vê outro tipo de encontro, né? Aqui, nós temos aqui sei lá, pode ser uma galeria técnica aqui embaixo, pode ser alguma coisa do tipo, né? Eu tenho uma tampa para inspeção e eu verifico que eu tenho aqui um reforço, né? Porque eu sei que eu vou ter tensões aqui, né? A exemplo daquele posto de visita circular, né? Isso aqui deveria ser feito naquele lá também. Aqui nós temos a concentração de 45 sendo combatida, né? E aí a junta não é simplesmente aquele espaço vazio entre duas placas, não, né? Ela é constituída pelo corpo de apoio para os selantes, o selante, os espaçadores para as barras de transferência e as barras de transferência, né? Esses são os componentes de uma junta. Então, veja, corpo de apoio para o selante é esse elementinho que está aqui, ó, né? Não permite a aderência do material selante com o fundo do reservatório, tá? Não pode, porque se o selante aderir aqui, aqui e aqui, no momento que essa placa se movimenta, esse selante rasga. Adequa ao reservatório ao fator de forma do selante. Todo material selante tem um fator de forma, tá? Uma relação A para B. Então, dependendo desse fator de forma, é o reservatório que eu vou criar e o corpo de apoio serve para adequar isso aí. Reduz o consumo de selante, tá? Então, que custa um material que muitas vezes custa caro, então esse elemento serve para reduzir esse consumo. Então, como eu havia dito, tem que ser elástico, absorver as tensões devido ao movimento de placa, não pode romper. Se ele romper, ele expõe a região à penetração de materiais incompressíveis. Areia, por exemplo. Entrando, enrijece a região, e, não permite movimentação de placa, começamos a ter problemas de tensões indesejadas, né? Se ele é aderente ao concreto, ele não pode soltar, porque acontece a mesma coisa. Ser impermeável, é muito lógico, né? Se começar a penetrar água aqui, vai para a base, começa a assorear a subbase, o solo, e aí podemos ter problemas de suporte. Ser resistente à temperatura, carga de serviço e ataque químico, né? Então, quando a gente faz a pesquisa lá atrás, escuta, para que você vai usar esse piso? Isso aí vai ser um piso que vai ser para uma determinada indústria química. Precisa saber que se o produto químico que vai ser manuseado sobre este piso, caso ele caia, se o material, se o concreto resiste, se não resistir vai ter que ter um RAD, né? E se o material selante suporta esse ataque químico, e se não suportar, expõe do mesmo jeito. Então, tudo aquilo que fala em termos de temperatura, carga de serviço e ataque químico, o material selante tem que seguir acompanhando essa situação, né? Barra de transferência, o próprio nome está dizendo, transferir esforços verticais
entre placas, permitindo a movimentação horizontal, ou seja, contração e expansão, e restringindo o empenamento das placas, né? Então, a barra de transferência, ela tem essa característica, ela combate o empenamento de borda das placas, né? Então, veja, aqui nós temos uma situação que não tem zero de transferência de carga. Então, o que ocorre é que quando essa solicitação está na borda, essa aqui flete para baixo. E quando passa para cá, essa sobe e essa flete para baixo, né? E quando eu tenho 100% de carga, certo? A barra de transferência transfere essa carga para outra e o conjunto mantém a sua planicidade. A barra de transferência deve estar posicionada na linha neutra, portanto, H/2. Deve estar espaçada uma da outra em 30 centímetros, né? Elas devem ser paralelas entre si e ortogonais à face de concreto. Isso não é preciosismo, tá? Se essas barras, por exemplo, não forem paralelas ou se não forem ortogonais à face de concreto, da placa de concreto, gera tensões indesejadas, né? E essas tensões geram patologias, né? Então, aqui eu tenho uma barra ortogonal e aqui eu tenho um paralelismo muito bem. De modo que essa placa, na hora que se movimentar, essa aqui vai ter um isolamento, né? Uma pintura de graxa, né? Ou sei lá, um outro tipo, um outro mecanismo, um filme plástico, qualquer coisa do tipo. Essa placa se movimenta livremente em relação a essa, porque a barra de transferência não causa travamento na região da junta. Porque se isso acontecer, essa é uma patologia clássica, né? Ou seja, ou ela não está paralela, ou ela não está ortogonal, gerou tensões, fissurou, travou o movimento entre placas, né? Você pode ver que tem uma fissura aqui também, né? Então, normalmente essas fissuras próximas de juntas é sinal que a barra de transferência foi mal posicionada. Ela tem que ser retilínea e não ter amassamento ou rebarba. Ela é do aço Ca25, portanto é um aço de conformação superficial liso, né? Ela tem que ter metade, mais 5 centímetros isolado, ou seja, com a pintura, né? Que é para não aderir o concreto e permitir esse movimento. Às vezes a pessoa, por uma questão de economia, compra uma barra de Ca25, né? E corta na guilhotina. Na hora que a guilhotina corta, ela ovala a seção nas extremidades. Ovalou a seção, essa barra vai ficar travada, né? Ou às vezes ele corta, sobra uma rebarba grande nas pontas, pode travar essas barras, né? Outra coisa que acontece muitas vezes, porque a gente sabe que é um tanto quanto chato a gente remover a forma, né? Por conta das barras de transferência, a pessoa muitas vezes ela vai dar uma rodada na barra de transferência e puxa, né? Faz isso em todas. Depois ela vem e introduz a barra de transferência. Ela já criou naquela região uma diferença de diâmetro daquilo que era antes para aquilo que é agora. Então, na hora que a carga transita entre placas, esse pequeno movimento vai quebrando o concreto, né? Então, é chato tirar a forma, mas a forma tem que ser tirada com a barra posicionada no lugar, né? Ou, às vezes, a pessoa pega um tubo plástico, né? Bota na face do concreto e introduz a barra, né? Ou seja, da mesma forma, o tubo plástico ele é compressivo, movimentou a borda, vai danificar a placa e a vida útil cai absurdamente. Então, são questões de execução, né? Voltamos no tripé. Existe fórmula para calcular o comprimento da barra de transferência, depende do módulo, elasticidade do concreto, a espessura da placa, do coeficiente de Poisson, do coeficiente de recálculo da fundação, mas
Nós temos aí, né, uma tabela, por exemplo, do ACI, que em função da espessura da placa, né, ela te dá o diâmetro da barra, né? Nós temos dois tipos, as barras quadradas e as barras seção circular, tá? Então, por exemplo, de 12 a 17, uma espessura, né, uma barra de 16, né? Acima, a de 12 para 17, a barra quadrada, seção 20, a circular, diâmetro 20. Aqui nós temos 25, aqui 25, né? Aqui você vê que está falando em 500 milímetros, né? 50 centímetros. Quando foram introduzidas as barras de transferência no Brasil, adotou-se o comprimento comercial de 50 centímetros, né? Mas o ACI estabelece comprimentos diferentes disso, em função da espessura, em função de uma série de outras coisas. Então, a indústria também fornece esses comprimentos diferentes. Como eu havia dito para vocês, esse é o manual que a gente tem em nosso site, né? Essa publicação, são 122 páginas. Ela fala sobre o processo de dimensionamento, né? Ela fala sobre solos, né? Ela fala sobre concreto, ela fala sobre dimensionamento, ela fala sobre acabamento superficial, ou seja, é uma publicação que trata o pavimento do solo até o acabamento superficial, né? São 122 páginas tratando da solução pavimentos industriais, ok? É só entrar no site e baixar essa publicação. Uma outra coisa que nós temos à disposição no site é o software, né, que a Dani vai apresentar a partir da semana que vem. É um software que auxilia a fazer a paginação do piso, tá? Ou seja, isso é uma das coisas que muitas vezes o projetista tem dificuldade. Ele dimensiona, pega essa publicação que a gente acabou de mostrar aqui, com ela a pessoa dimensiona, tá? Porque tem roteiro de como, as considerações sobre leitura de solo, enfim, a partir dessa publicação ele consegue dimensionar. Ele chega nas dimensões de placa, na espessura da placa, na bitola da barra de transferência, a armadura superior, a armadura inferior, enfim, os espaçadores, tem tudo. Mas ele tem dificuldade, muitas vezes, de paginar esse piso, né? Então, esse software faz exatamente isso. Ele é pós-dimensionamento. Então, a pessoa que faz aqui, né, a parametrização do projeto, se é uma armadura simples, é uma armadura dupla, né, a espessura de placa qual é, o cobrimento superior, o cobrimento inferior, o FCK do concreto, o FCTNK, tração na flexão do concreto, subbase, o tipo, né, de subbase, espessura de subbase, enfim, a pessoa vai fazendo a parametrização daquilo que ele acabou de dimensionar, né? Aí ele joga esse software, ele roda na plataforma AutoCAD, ele faz a leitura em DWG e DXF, né, do layout da obra, com a alocação de pilares e tudo mais. Então, esse software permite fazer reforço de pilares, paginar o piso, isso tudo a Dani vai explicar a partir, acho que de segunda-feira, como fazer o uso desse software, né? Como detalhar um piso fazendo o uso desse software. No final, ele quantifica a quantidade de tela, barra de transferência, espaçadores, ele quantifica aço remanescente, ou seja, ele dá o projeto completo para execução, tá?
ele é uma ferramenta de auxílio ao projetista. É bastante interessante essa ferramenta, ok? E ele tem um manual, né, de utilização do software. Entrar no site do IBTS, você consegue baixar tanto o manual quanto o software, é gratuito. Ele roda na plataforma AutoCAD. Tá? Muito bem, eu só queria chamar a atenção para a gente encerrar o nosso trabalho hoje aqui, depois a gente vai ver se tem questionamentos, né? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um tema que é extremamente delicado, né? O material com certificação significa dizer que ele passa pelo processo de controle desde a sua matéria-prima até o produto acabado, por entidades de terceira parte independente, ou seja, certificadoras acreditadas pelo Inmetro. Então, você tem que pedir a certificação do produto tela soldada. Por quê? Por esse motivo aqui, olha. Se você compra vergalhão, né, a certificação do vergalhão, do produto vergalhão, é obrigatória. Portanto, todo produtor tem que certificar o seu produto. Tá? É obrigatório. Então, você já tem uma garantia sem você saber que aquele produto teve um controle desde a matéria-prima até o processo final. Ok? No caso da tela soldada, apesar de utilizar a tela no mesmo local que se utiliza o vergalhão, a certificação dela é voluntária. Ou seja, não é obrigatória. A pessoa pode comprar o Filmac, o CA60, e produzir a tela e botar no mercado para venda. Ele não precisa certificar a qualidade do produto que ele está botando no mercado. Preocupado com isso, o IBTS fez aí um acompanhamento daquilo que é ofertado para o mercado em termos de produto, tela soldada. Fizemos um trabalho em 2015, fizemos um trabalho em 2019. E fizemos um levantamento, uma coleta de material no mercado, com nota fiscal e tudo mais, né? E submetemos esses produtos a ensaios dimensional, tração, dobramento, cisalhamento e tudo mais. Aquilo que estabelece as normas 7480, 5916, 7481, né? E a gente observou o quê? Pelo fato do produto tela não necessitar de certificação obrigatória, 71% daquilo que a gente verificou era não conforme. Tinha algum tipo de não conformidade. Dimensional, tração. Tração foi 49%. Né? Ou seja, uma propriedade extremamente importante para o aço, é exatamente isso, 49% não conseguiu, foi não conforme. Né? Repetimos esse trabalho em 2019. Esse número aumentou para 79%. Então, qual é a sua garantia com relação ao que você está consumindo em termos de tela soldada? É direito seu exigir o certificado de qualidade do produto que você está comprando. É direito seu. Né? Dessa forma, você vai estar protegido. Né? Porque certificar o produto é um processo que custa caro, né? Fazer o controle do seu processo, ele custa caro. Demanda tempo. E é sistemático. A cada 3 anos, se eu não me engano, a pessoa tem que certificar o seu material. Né? Então, somente com essa solicitação da certificação do produto, você vai estará garantido. Ok? Então, cuidado com o que você compra. Às vezes é mais barato, mas, por outro lado, você não está comprando tela soldada. Você está comprando alguma outra coisa que não está dentro da 5916, da 7481 e também da 7480. Ok? Aqui está o site do Instituto, onde eu falei que vocês podem, aqui nas publicações, né? Vocês poderão tirar aí, coletar o software, as publicações e tudo mais. Ok?
Embaixo está meu telefone, caso alguém necessite de algum auxílio. Então, vamos ver se nós temos aí algum questionamento. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui o meu braço para poder fazer essa leitura, né? Anapre, Valdeci Nunes. Boa noite a todos. Valdeci, da Geobras, Pisos Industriais. Ok. Boa noite, Valdeci. Cláudia. Oi, Cláudia. Boa noite. Anapre, boa noite. Ricardo Chan, boa noite. Evandro. João Batista, parabéns e sucesso mais uma vez. Obrigado. Obrigado mesmo. Boa noite, parabéns, meu amigo. A Gisele. Nos pisos industriais normais, sobrecargas usuais, a percentagem de custo de barras de transferência em relação ao custo total deste piso. Só estrutura, admitindo-se pisos em concreto armado. Evandro, a gente no Instituto, a gente nunca se preocupa com o elemento, entre aspas, custo, entendeu? A gente se preocupa com a solução, né? Então, eu não tenho esse número para te passar. Qual é esse custo que você tem com relação a esse questionamento? O Instituto, basicamente, ele trabalha com pesquisa e transferência de conhecimento técnico, né? Então, a gente nunca a gente se pega nessa parte de custo, até para não contaminar muito o nosso discurso, né? A pessoa achar, poxa, ele está aí com os custos na ponta da língua. Não, eu acho que cada solução ela deve ser encarada como uma solução boa que atenda às necessidades sobre as quais ela irá trabalhar. Isso pode ser um piso simples, pode ser um piso armado, pode ser um protendido, pode ser um com fibra, com macrofibra, tá? Obedecendo todas as boas práticas, ele vai desempenhar o seu papel. Tá? Então, a gente procura falar sobre os pisos com tela soldada e reforçar esses conceitos com relação à execução e a dimensionamento. Né? Então, essa parte eu fico te devendo isso aí, ok? Peço desculpa, é lógico. Evandro, estará respondendo todos os questionamentos no final da apresentação? Sim, Evandro, estamos respondendo. Cabral, Renan Cabral. Né? Como se determina o coeficiente de atrito entre a placa e o piso? Isso aí, você tem dois tipos de coeficiente de atrito, tá? Aquele F lá, né? Com lona e sem lona, tá? Eu não me lembro o número agora. Sem lona plástica. Essa pergunta foi bastante interessante, porque às vezes a pessoa faz um dimensionamento e ele considera naquela fórmula o coeficiente de atrito, que está na publicação que eu acabei de falar para vocês. Sem lona é um, com lona é outro, né? A pessoa dimensiona com lona, mas na hora de executar, a pessoa não usa lona. Ou seja, a lona ela serve exatamente para reduzir o atrito entre as duas estruturas. Portanto, é um coeficiente menor do que o sem lona. Né? Então, o sem lona, o atrito é muito maior. São dois esses números. Eu não me lembro de cabeça quais são. É 1,5 e eu não vou me atrever a chutar o outro, não. Tá? Mas está no interior da nossa publicação esse coeficiente de atrito. Ele é muito importante, né? Porque eu já vi situação em que a pessoa deu patologia no piso, estava tudo perfeito, tudo perfeito. E eu estava ficando já injuriado em saber o que estava acontecendo. Quando em determinado momento o mestre de obra falou que não tinha executado, não tinha colocado a lona plástica. Eu falei, caramba, tá aí o problema. Você dimensionou para um atrito menor e o atrito, na realidade, era
bem maior pela ausência de lona, introduziu tensão, portanto, fissura. Tá, Renan? Tá no corpo do nosso trabalho lá, ok? Que fala sobre o coeficiente. Acabei de responder, né? Tá no corpo do nosso trabalho lá, esse coeficiente de atrito, Renan. Como é determinado o tempo ideal para corte de junta? Foi aquilo que eu disse para você, né? O intervalo de tempo de corte para introduzir o corte da junta gira mais ou menos de 8 a 12 horas. Tá? Aí, evidentemente, você tem algumas variáveis que vão te levar ou para as 12 ou para as 8 horas. Né? Por exemplo, se você tem uma obra externa, você tem uma condição de ventilação muito, muito forte, né? Insolação, evaporação, a perda de água é muito grande. Portanto, você vai ter uma condição que vai estar mais próximo de 8 horas, de 9 horas, mais ou menos, né? Porque o seu concreto vai acelerar a sua pega, né? O seu endurecimento, né? Se você tem uma obra interna, você não tem essa presença de vento, de insolação, isso vai estar mais próximo dos 12 horas, né? Uma forma você pega, por exemplo, na região sul e pega uma obra na região nordeste, são situações extremas, né? Onde você tem temperatura muito alta numa região, uma temperatura média muito baixa na outra. Né? Então, isso aí são essas as variáveis que te levam, né? Se você serrar antes de 8, como eu havia dito, esse concreto não endureceu ainda o suficiente para aguentar a introdução da serra, e com isso ela expulsa agregado, tá? Então, normalmente vai ser depois de 8 horas, tá? Mas verifica essa condição de obra externa, obra interna, temperatura alta, ventilação, e tudo mais, ok? Vamos lá, Renan. Antônio Neto, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Utilizar barra de transferência apenas nas juntas de concretagem é possível ou obrigatoriamente deve usar barra de transferência em todas as juntas? Mauro, é o seguinte, você tem que usar a barra de transferência tanto na junta cerrada como na junta de construção, tá? O processo aquela metodologia de dimensionamento, ela trata de dimensionamento com junta protegidas, portanto, juntas com barra de transferência. Tá? Então, você tem que ter barra de transferência nas duas direções, tanto na junta cerrada quanto na junta de construção. O procedimento é exatamente o mesmo, você tem que ter 50% dela isolada, né? Para evitar que venha aderir ao concreto e com isso introduzir tensões e com isso você ter patologias, né? Paralelismo entre elas, ortogonalidade com relação à face e com isso você tem garantido aí que isso vai funcionar muito bem, né? Mas em todas as juntas. A de encontro não, porque não tem como você botar uma barra de transferência numa placa e introduzir numa junta, numa outra estrutura que não faz parte da placa de concreto. Né? Nas lajes de pontes, aqui foi o Evandro Duarte, nas lajes das pontes rodoviárias, a borda das juntas é protegida e detalhado. Como fica a proteção dos bordos nas juntas dos pisos? Bom, como eu havia dito, né, a proteção das bordas, né, até para evitar o problema de empenamento de borda, se dá por intermédio da presença das barras de transferência. Né? E muitas vezes se dimensiona uma armadura mais densa, mais ou menos, você tem uma placa, por exemplo, de 5 metros de largura, né? Nas duas extremidades dessa placa, ao longo da placa, você tem uma taxa maior de armadura, né? Então, dessa forma, você protege as bordas livres dos pisos, né?
Antônio Neto, posso transformar uma junta cerrada numa junta de construção? Não, Neto, não pode. Infelizmente, essa condição, ela faz parte da paginação do piso. Na hora que você introduz uma junta cerrada, ela tem que se comportar como uma junta cerrada, até porque a forma de executar é completamente diferente. Uma já está, né, quando você introduz uma junta cerrada, a sua estrutura de barra de transferência e treliço estão dentro da placa concretada, né? Você não está vendo. Então, você vai marcar nas formas que ali você tem uma estrutura de barra de transferência, que você vai ter que cortar naquele alinhamento, né? Então, não tem como... A junta de construção, ela pertence a placas distintas, né? Então, não tem como você transformar uma junta cerrada numa junta de construção. Mauro Júnior, utilizar barra de transferência apenas na junta de concretagem é possível ou obrigatoriamente, como eu já havia dito, nas duas juntas, construção e cerrada, tem que ter barra de transferência. Mauro Júnior, na faculdade tive a informação de que a malha é utilizada a 1/3 da altura do piso, ou seja, um piso de 12 a 4 centímetros. É isso mesmo, entendeu? Quando se trabalha com armadura de controle da retração, é importante que ela, se você pegar 1/3 da altura, por exemplo, um piso de 15, 1/3 da altura daria 5 da face superior para baixo, né? Mas quando se trabalha com uma armadura para controlar a retração do concreto, é mais importante que essa armadura esteja um pouco mais próximo da superfície, a 3 centímetros, por exemplo, né? Que ela vai ser mais eficiente para controlar a retração do concreto. Tá, ok? Já a armadura de retração estrutural, ela segue essa regra aí, ok? Mas a regra é isso aí mesmo. Ricardo Chan, como é feito o ensaio para obter a tenacidade de um concreto reforçado com tela soldada? Nós fizemos esse trabalho do mesmo jeito, Ricardo, como se faz o procedimento de ensaio para fibra, tanto metálica quanto a sintética, né? É um corpo de prova de 50 por 50, 15 por 15, comprimento 50, né? Ele é colocado numa maca de ensaio biapoiada com elementos com rodízio, né? São elementos e submetido a uma carga. Por que esses elementos têm que ser rodízio? Se ele não for rodízio, você introduz nessa região um atrito que vai contaminar o ensaio. Então, por isso que onde ela é apoiada, são 2 rodízios, né? São 2 barras, de modo que quando se submete a carga, à medida que esse corpo de prova vai descendo, esse atrito aqui é eliminado, né? Então, dessa forma se faz para fibra metálica, e dessa forma se faz para fibra sintética, e dessa forma se faz para tela soldada também. Né? Nós fizemos esse estudo, né? Ensaiamos aí uma infinidade de corpos de prova, onde a gente verificou aí o comportamento de cada uma, para a gente poder dizer que com tela esse desempenho ele é melhor em relação às outras soluções, tá? Então, você tem, até pelo fato da tela ser uma armadura contínua, então você sabe aonde tem o aço, né? No caso da fibra, você tem uma certa incerteza com relação à homogeneidade da massa, né? Aqui tem mais fibra do que aqui, então tanto numa quanto no outro você tem esse, entre aspas, né? Esse grau de incerteza. No caso da tela, não. Você sabe que ali tem uma taxa de armadura e ponto, ela vai trabalhar, né? Então, se faz o ensaio de tenacidade para concreto com tela, do mesmo jeito que se faz concreto com fibra e com fibra metálica e fibra sintética, né? Felipe Nunes, por que pisos industriais que possuem cargas móveis são estruturalmente armados e pavimentos rígidos não possuem barra de transferência, mas não tela? Possuem barra de transferência, mas não tela. Ok, Felipe, é o seguinte, olha, como eu havia dito no início, né, você tem 2 formas.
Você pode ter pisos simples, você pode ter pisos armados com tela, e você pode ter pisos com fibras, tá? São 3 soluções. Assim como você pode ter uma laje armada com vergalhão, uma laje armada com tela, uma laje protendida, ou uma laje treliçada, ou uma laje nervurada. Então, são soluções, né? Por exemplo, no piso simples, o processo de dimensionamento não contempla armadura, tá? Mas ele contempla a barra de transferência, porque se dimensiona o piso simples com borda protegidas. Borda protegida significa barra de transferência, tá? Então, são metodologias de dimensionamento, né? Não é que não se usa, né? São metodologias de dimensionamento. Por exemplo, nós estamos escrevendo agora, junto com a ABNT, com a BESC, com a BCP, são 22 empresas, são 5 entidades, a FIP, Bracon, estamos redigindo as normas de pavimento urbano. Nessa norma vai ser contemplado o dimensionamento do concreto simples, que é um critério, de um concreto armado, com tela, que é um outro critério, de um concreto com fibra metálica, que é outro critério, e com fibra macrofibra, que é um outro critério. Então, dentro de um mesmo trabalho, nós temos 4 soluções. Qual é a melhor? Quem define é o consumidor, entendeu? Então, os pavimentos armados, né, eles são definidos segundo as regras, né, de Meyerhoff, de Losberg, para esse tipo de aplicação, né? Não é que não se faz, se faz. Arma-se com tela e barra de transferência, ok? Então, porque pisos industriais que possuem cargas móveis são estruturalmente armados? Não necessariamente estruturalmente armado, né? O fato de você... Ou você faz com uma armadura de retração estrutural, ou você faz com estruturalmente armado, depende da solicitação. Por exemplo, um piso com 4 toneladas por metro quadrado, você faz um dimensionamento que, dependendo do solo, eu estou te dando aqui apenas um exemplo, né? Você tem um solo bom, CBR bom, um perfil legal, você trabalha com uma subbase BGTC, você vai ter uma placa aí com uma espessura de 13 centímetros, 14 centímetros, com uma armadura estrutural de retração, né? Aproximadamente um 9,5, algo do tipo, entendeu? Então, você fazer um piso para essa solicitação, para essas características, e fizer esse dimensionamento para estruturalmente armado, está gastando dinheiro, entendeu? Você está usando uma bala de canhão para matar uma formiga, entendeu? Então, se você vai para um piso só na armadura de retração estrutural, são para cargas mais baixas, né? Quando você trabalha, por exemplo, você tem carga de estanteria, com certeza você vai acabar aí num piso estruturalmente armado, né? Porque você tem uma condição de punção muito forte, né? Você acredita que é o Ricardo? Vamos lá, Ricardo. Você acredita que o pavimento com tela soldada seria uma melhor solução em relação ao pavimento de concreto simples para paradas e terminais de ônibus? O Ricardo, em todas as regiões, tá, que eu tenho observado, as paradas de ônibus, eles são armados. Normalmente são armados, né? A solução adotada é a solução armada para essa situação. Eu não quero, assim, dizer para você, tentar induzir você a pensar, olha, vai para essa região, para essa situação que é a melhor de todas. Não é dessa forma que a gente no Instituto, a gente funciona, né? No caso do parada de ônibus, a solução armada ela é muito boa, tá? Ela é muito boa, né?
Isso não quer dizer que se despreze de forma definitiva o pavimento simples, não, entendeu? Não é, eu não vou nessa direção. Eu volto naquele primeiro slide meu da apresentação. Para que eu quero o meu pavimento? Qual vai ser a sua utilização? Como é que vai ser a sua sobrecarga? Qual vai ser a condição de abrasão? Né? No caso de parada de ônibus, a condição de abrasão é severa. Você tem frenagem, você tem arranque. Portanto, você vai trabalhar com concreto de maior resistência. Né? 35, talvez, algo nessa casa. Porque, na realidade, muitas vezes, não é nem o efeito estrutural que você está querendo atingir, mas sim o efeito de condição de abrasão. Né? Às vezes poderia trabalhar com concreto 30, mas a abrasão te empurra para um concreto 35, mais rico em argamassa. Né? Então, eu vou nessa direção, sabe? Nós temos diversas formas de especificar, de trabalhar no dimensionamento de um piso. A gente tem que ver qual melhor atende o nosso cliente. Por exemplo, você tem, pavimentos urbanos, né, que você tem problema de grade, tá? Ou seja, a curvatura da rua, tá? O grade, que é o eixo da rua, se for colocar alguma coisa ali, dá caimento negativo na calçada. Então, muitas vezes, quando você tem problema de grade em rua, você vai ter que trabalhar com pavimento armado. Tá? Por quê? Porque ele tem uma espessura menor. Tá? Nós tivemos uma obra aqui no centro da cidade, o entorno do Teatro Municipal de São Paulo, né, toda aquela região ali, é um pavimento armado, porque ali tinha problema de grade, só permitia um pavimento com limite de, se eu não me engano, 12 centímetros de espessura. E 12 centímetros de espessura não tem como, tem que ser estruturalmente armado para aguentar aquele trânsito que está lá. Então, quando você tem, por exemplo, aí você não tem como escapar, não tem como fazer opção para outra. Você vai ter que trabalhar com pavimento armado. Né? Aqui está o resultado da sua... Olá, boa noite. Em que situação a solução do piso protendido seria a mais indicada? Então, vale essa resposta que eu acabei de dar. Né? A solução de um piso protendido, ele é bastante é uma aplicação bastante interessante, principalmente quando você tem cargas muito altas ou placas de grandes dimensões. Né? Se bem que você pode fazer também placas com grandes dimensões, com estruturalmente armado, por exemplo, tem placas com 1.600 metros quadrados em uma única concretagem, é o chamado conceito jointless, né? Placas sem juntas, né? Piso sem juntas. E o piso protendido, ele cumpre exatamente a mesma função, né? E também reduz a espessura da placa. Volto dentro daquilo, para que vai ser utilizado, qual é o custo dessa solução, aonde vai ser feita essa solução. Às vezes você especifica um piso, que pode ser um piso protendido, para uma região onde você não tem uma calca hidráulica para fazer proteção, coisas do tipo, você vai ter que cair num piso armado, né? Então, são soluções que devem ser pesadas com relação à sua aplicabilidade. Ver se eu tenho mais perguntas. Eu acho que não. Acho que acabamos por aqui. Espero ter respondido de forma bastante clara as minhas respostas, né? Que eu tenha feito aí uma apresentação que tenha agregado algum tipo de conhecimento para vocês. É evidente que o tempo é curto para a gente abordar um tema tão rico, mas a gente pelo menos deu uma sinalização para vocês com relação a conceitos. Ricardo Chan, entendi, concordo com você, devemos enxergar as condições de contorno do problema. É exatamente isso, Ricardo, tá? Nós somos engenheiros, nós temos que ser analíticos e temos que botar em prática essa nossa condição de analisar, fazer engenharia, né? Praticar engenharia. Valeu? É isso aí, brigadão, você entendeu bem a mensagem. Ok, Mauro, muito obrigado aí pelo
Pessoal, eu me coloco à disposição de vocês, deixei meu celular aí no final da minha apresentação, tá? Agradeço a participação de vocês e vocês precisarem de mim, desde que não seja sábado e domingo, podem me ligar, né? Para que a gente possa aí ajudar vocês em alguma coisa que vocês tenham dificuldade, ok? Assistam a semana que vem o trabalho que a Dani vai apresentar. Ela complementa tudo isso que eu acabei de dizer, ou seja, você pode dimensionar e projetar um piso fazendo uso daquele software, ok? Obrigado a todos, que todos tenham uma boa noite e se cuidem com relação ao momento que a gente vive em nosso país, ok? Um abraço, obrigado.